Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube. Olá, eu sou Claudinha Aia e este é o 4º episódio do Pali Papers. Não poderia ser mais especial esse presente de Natal de 2024 que a gente vai dar para vocês. Eu recebo hoje o Daniel Neves Forte e a Sabrina Ribeiro para falar sobre o artigo mais lido da Palliative Medicine Report do ano de 2024. Não é pouca coisa e como o Pali Papers tem por objetivo trazer a ciência para a prática e valorizar ciência produzida no Brasil, nada melhor do que esse artigo para a gente fechar o ano. Então, é um prazer enorme receber esses dois. O Daniel Neves Forte é médico intensivista e paliativista, doutor em ciências e livre docente em bioética pela FMUSP, ex-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e do Comitê de Bioética do Hospital Sírio-Libanês, coordenador do curso de especialização em cuidados paliativos do IEP do Sírio-Libanês, membro do Palliative Care Global Partners de Harvard, supervisor e médico diarista da Unidade de Cuidados Intensivos da Emergência do HC FMUSP. O currículo esse, hein? Meu Deus! E a Sabrina Ribeiro, como credencial principal, ela foi minha parceira do Palicast por um longo período de tempo. Então essa é a principal credencial dela, minha amiga. Ela é médica emergencista intensivista com área de atuação em cuidados paliativos, doutora em ciências pelo HC FMUSP e atualmente moradora de Fortaleza, professora da disciplina de medicina intensiva da Universidade Federal do Ceará. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu me lembro da última vez que a gente esteve junto, foi logo antes da pandemia, vocês lembram? Gravando um episódio de extubação paliativa para o Palicast, foi incrível, super intenso. E é muito engraçado, né? Porque estava começando a pandemia que deu origem a tudo que a gente vai discutir aqui hoje. É uma alegria estar aqui com você, com o Daniel, meus amigos, meus parceiros, pessoas muito queridas e muito importantes para mim. Excelente lembrança, só. Eu também estou muito feliz de estar aqui e prestigiar esse trabalho da Claudinha e de vocês duas. Muito bem. O artigo que nós vamos discutir hoje, ele tem um nome extenso, que eu não vou falar aqui, mas ele é conhecido carinhosamente como o artigo que fala sobre a anatomia da comunicação. E sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Daniel, para ele contar para a gente como que se criou, como se desenvolveu esse artigo, que, afinal de contas, virou uma nova proposta de notícias difíceis, né, em cuidado paliativo. Legal, Claudinha, obrigado. É um caminho longo, que acho que ele vem sendo trilhado, acho que há no mínimo 15 anos. Quando comecei a estudar com mais profundidade essas questões de comunicação e tomada de decisão. O problema central que eu sempre enxergava, assim, que me incomoda há muito tempo, é que, basicamente, os melhores artigos, melhores estratégias de comunicação, e que definitivamente não é o Spikes, mas tem algumas outras muito melhores. Por exemplo, tem uma do pessoal da Harvard, que é bastante famosa. É uma estratégia de se discutir o prognóstico, depois os valores, objetivo de cuidado e, por fim, o planejamento. Eles são estratégias bastante interessantes, ajudam bastante para deliberar, mas a minha impressão é que sempre que ele tentava fazer isso, dava ruim, porque as pessoas entravam no modo luta ou fuga, as emoções afloravam e a sensação é que quanto mais a gente tentava argumentar, pior as coisas ficavam. E era uma sensação de muita frustração, de pensar, é todo mundo irracional? Será que ninguém consegue ter uma conversa, sei lá, racional e pensar em risco-benefício? E essa sensação, ela foi, de uma certa forma, me incomodando há 20 anos, pelo menos. E aí, o meu primeiro grande mudança nessa história foi um aprendizado com o pessoal da psicologia, e eu preciso falar o nome da Mia Olsen de Almeida, que para mim é uma das minhas principais referências de vida, de mentoria, de conhecimento, de exemplo. Quando, por exemplo, a Mia me apresentou o modelo que a psicologia estuda bastante, que é o modelo dual do luto. Então, a ideia de que o luto, qualquer perda significativa, ela é sempre uma ambivalência entre medo e esperança, entre a dor da perda
e a esperança da reconstrução. E é essa ambivalência que constitui o luto. E acho que quando eu comecei a enxergar isso já começou a substituir algumas coisas que geralmente se conhecem mais, sei lá, o modelo da Kubler-Ross, daquela coisa gradual. Ou mesmo os modelos mais tradicionais, assim, eu achei uma ilusão que a gente vive de que o ser humano é racional e é lógico, sempre é tudo lógico. Então era só informar melhor que as pessoas entenderiam melhor. Quando eu comecei a entender melhor que a ambivalência é parte do humano, e a ambivalência diante da perda é o jeito que a gente elabora a perda, isso começou a abrir caminho para muitas outras coisas. Juntando com isso, eu comecei a me estudar, há pelo menos 10 anos, comecei a me aprofundar em neurociência. E especificamente no assunto de neurociência das emoções. O que eu comecei a ver é que essa nossa resposta de medo, ela é uma resposta biológica. Essa dicotomia que geralmente se faz, e que eu fiz, de achar a psicologia é uma coisa e a biologia é outra, isso é uma ilusão, completa ilusão, completamente defasado. E acho que enxergar que a psicologia e a mente, ela emana do cérebro e de uma certa forma ela emerge do cérebro. Então enxergar como que o cérebro processa informação e o jeito que o cérebro processa informação é muito baseado em emoção. Emoção é uma resposta que a biologia, que a natureza encontrou para tomar decisão rápida em seres vivos. Então, é um modo de processar informação, de lidar com o ambiente e de tomar decisão rápida. E ela vai ganhando complexidade e você pode vir, sei lá, do afeto para a emoção e para a cognição. E essa complexidade que se vai ganhando da tomada de decisão, baseado em resposta corporal, ela começa com, sei lá, uma ameba que ela tem que jogar o pseudópodes pro lado que tem ácido ou pro lado que tem glicose gostosinha. Essa tomada de decisão simples da ameba, ela vai se traduzir num organismo multicelular, num afeto. O organismo entende que a glicose gostosinha, o gostoso, é um afeto. E ele guia o comportamento. E à medida que vai ganhando complexidade neural e você chega em mamífero, essas emoções vão tendo cada vez mais nuance. E elas vão ganhando cada vez mais relevância na tomada de decisão. E o que é lindo de ver isso daí, quem sacou isso daí foi Darwin. É antes de Freud. Quando Darwin percebe que a expressão das emoções, ela guia a comunicação e a sobrevivência dos animais, e que as emoções básicas são as mesmas nos animais, ele acertou na mosca. E você pega 200 anos de neurociência depois, a gente vê que as emoções básicas não é só expressa pelos mesmos músculos como ele tinha observado. As emoções básicas são as mesmas estruturas neurais. Então, de novo, o medo. O medo é basicamente núcleo da RAF e amígdala. No lagarto, no cachorro, no chimpanzé e no humano. É a mesma estrutura neural. O nojo é na ínsula, em qualquer animal. A ativação da ínsula, o indivíduo faz que nojo, e a expressão é igual. Então, você começa a ver que emoção faz parte do modo como organismos processam informações, especialmente emoções que os ameaçam. E mais interessante ainda, quando a gente começa a ver que o neocórtex, e especialmente o córtex pré-frontal, que é a nossa parte mais humana do cérebro, diante de situações de ameaça, ele apaga. E a gente fica guiando só por emoção. Então, quando eu enxerguei isso, e eu estava estudando isso antes da pandemia, aquilo começou a me fascinar. A Mia, ela sempre discutia com a gente ao longo dos 15 anos que a gente tem de curso de especialização, e ela sempre enfatizava isso para os alunos, para a gente. Olha, é importante a gente conectar, é importante a gente acalmar. Mas aí quando veio a pandemia, na hora que eu tentava fazer o habitual, e não rolava, não funcionava, na verdade só piorava. E eu tinha que enxugar, a gente teve que enxugar os modelos de comunicação para eles serem mais rápidos, serem mais eficazes. E aí, enxugando, e de repente veio esse clique. Não, peraí, primeiro acalma e depois informa. E como é que acalma? Acalma fazendo igual um chimpanzé faz com o outro. Você deixa sentir a emoção, se acalma e ressoa. E a gente começou a ensinar os R1s a fazerem isso, que no nosso UTI é com R1, era Covid com R1, ou seja, super adverso. E aí a gente começou, então primeiro vem isso e depois vem a cognição. E aí depois veio a ideia que primeiro vem a confiança, depois a sintonia emocional, depois a cognição.
E aí a gente começou, e aí ensinando os residentes no meio do plantão, no meio do UTI Covid, comecei a desenhar os negócios. E aí isso foi aprimorando, a gente chegou nesse modelo. Aí depois eu já fazia parte já do Global Partners da Harvard e tem uma discussão constante com eles já há um bom tempo. Quando eu apresentei essa ideia para eles ficaram enlouquecidos. E aí a gente continuou nessas discussões e eles foram ajudando a aprimorar, e o Mark Stoltenberg, a Vicky Jackson e a Biar Dobman ajudaram a aprimorar e a enxugar o negócio para ficar mais sintético ainda. E aí na prática, junto com a Sabrina e com a Mia, acabou resultando nesse artigo e nesse modelo que a gente tem feito, que ele foi inclusive premiado lá na Harvard. A gente ganhou o prêmio de educação global da Harvard por conta desse artigo. Muito, muito, muito interessante a maneira como se chega até aí. E numa situação muito adversa, ou seja, um modelo colocado à prova no pior cenário possível, né? Então, eu acho que não tem muita dúvida de que realmente num cenário menos adverso e mais controlado, a gente pode se beneficiar bastante dele. Dando sequência, né, eu queria que a Sabrina falasse um pouquinho para a gente o que é, afinal de contas, essa anatomia da comunicação que é apresentada nesse artigo. Qual é a hierarquia, digamos assim, que o Daniel já começou a explicar para a gente? A comparação que o Daniel começou a fazer, e que eu acho que faz muito sentido, é que existe uma sequência, e essa sequência ela não é diferente da sequência que você vai fazer para passar um acesso central. Então, você vai lá, você degema, e depois você passa o seu clorexidina alcoólico, e depois você coloca os campos, e depois você anestesia. E então, você não pode ir para outra etapa sem ter concluído a primeira, porque senão isso vai dar muito errado. E o que a gente entendeu é que num cenário de tanto medo, de tanta incerteza, até de tanta desinformação, de uma coisa que ninguém sabia muito bem no que acreditar, né? Como foi na época da pandemia, a primeira coisa e a coisa mais essencial era construir uma relação de confiança. Só que, novamente, a gente não tinha tempo para construir essa relação de confiança. A gente não era o médico que as pessoas tinham escolhido, eles tinham ido parar lá, eles não queriam estar lá, ninguém queria estar numa UTI Covid, e a gente não tinha muito tempo para isso. Então, a estratégia que o Daniel desenvolveu foi uma coisa do direto e reto. Olha, não sei o que vai acontecer, estamos numa situação difícil, mas eu posso garantir duas coisas. Que eu vou sempre falar a verdade e que eu sempre vou fazer o melhor por você. Então, essa é a primeira etapa, é a etapa da confiança. E aí isso envolve o olhar no olho, isso envolve a disponibilidade, isso envolve a gente ter consciência das nossas próprias emoções, para só depois poder progredir para o segundo nível. E o segundo nível ainda não é o cognitivo, porque as pessoas estão com medo. Então, o segundo nível, e aí o Daniel vai depois elaborar a neurociência, mas de uma forma bem básica, que é a minha neurociência básica, se você está tomado por uma forte emoção, não adianta você querer que seu córtex trabalhe, que ele tira férias. Então, se você está com muito medo, muito ansioso, muito estressado, isso a gente vê muito bem na prática. Você vai lá e acaba de falar para um familiar, olha, seu filho foi entubado. A pessoa está desesperada, a gente está querendo falar da FO2, da noradrenalina, isso não faz o menor sentido. A pessoa não está conseguindo capturar absolutamente nada daquilo. Então, se chegou a emoção, a gente tem que lidar com a emoção primeiro, controlar essa emoção, ressoar essa emoção, ouvir essa emoção, compreender, enfim, para depois poder ir para o cognitivo. E tudo que a gente faz é focado no cognitivo. Tudo que a gente faz é de trás para frente. Quantas vezes a gente vai para uma reunião, não, vamos discutir o plano de cuidado, quando, na verdade, nem a compreensão sobre diagnóstico e prognóstico está alinhada. Então, o que eu acho que é muito revolucionário desse artigo é ele começar pelo começo. E sem confiança não tem conversa. Não tem uma conversa que vá para qualquer lugar. Tanto que uma das coisas que, inclusive, o artigo prevê é um nível em que não dá para conversar, que é o nível da agressão, é o nível tóxico, e essas situações aconteceram na pandemia, e são situações em que a gente, que é profissional, a gente tem que se defender, a gente tem que reconhecer que daqui não vai sair nada desse nível tóxico. Mas se não é, se é uma coisa que é possível estabelecer uma relação de confiança, mostrar que a gente está lá, que pode contar com a gente, e essa transparência, ela é muito importante. Porque em vários outros pontos da conversa, quando você acaba tendo que lançar uma coisa difícil, a pessoa pode ficar afetada e chorar. E aí você volta e você fala, olha, eu sinto muito estar falando, dando essa notícia. Mas a gente pactuou que eu ia falar somente a verdade.
Então, a cada momento que alguma etapa parece ter ido para um lugar mais difícil, você regride. Você pode sair do cognitivo para a emoção, você pode sair da emoção para restabelecer o vínculo, você pode voltar para o lugar que mostra que a gente está do mesmo lado, que a gente busca o melhor cuidado. Então, esse artigo, ele provavelmente vai ser o primeiro de 2, né? Mas eu acho que ele fala uma coisa muito essencial e que nunca havia sido dita, que tudo tem que ser construído sobre uma base de confiança. Essa base de confiança, ela não é racional, ela é baseada em emoção, mas ela pode ser construída de uma forma técnica. E isso que eu acho que é o grande brilhantismo da coisa. Daniel pode complementar. Não, acho que você falou super bem. E depois que o pessoal da psicologia me deu o empurrão, porque é engraçada essa história. Eu já contei isso para algumas pessoas, assim, mas eu tô com 20 e pouquinhos anos de formado, né? Na minha época de sextonista da faculdade, ou mesmo de R poucos, se alguém falasse biopsicossocial, eu tinha um ataque agudo de coma. Eu não queria saber, eu me desinteressava na hora. Eu só queria saber de via aérea, de choque. Emoção, pra mim, era uma coisa muito vaga. Eu não me interessava, eu queria coisa objetiva. Então, assim, depois que a Mia começou a me mostrar, olha, peraí, tem coisa aqui por trás. E ela começou a me empurrar pro caminho da neurociência. Ela e um grande neurologista chamado Daniel Riva. E eu comecei a estudar. E aí, eu tropiquei em 2 pesquisadores que me abriram a cabeça, assim. Um é um primatologista que faleceu recentemente, um sujeito chamado Franz de Waal, e um outro é um neurocientista português chamado Antônio Damasio. E assim, eles foram a porta de entrada para esse mundo para mim. Uma coisa que é interessante é que o de Waal, ele tem uma revisão na Nature que é maravilhosa sobre empatia em mamíferos. E aí ele mostra que empatia, assim, como Darwin já tinha sacado, que emoção comunica. Então que animais reconhecem instintivamente algumas emoções básicas e podem aprender a reconhecer outras. Mas instintivamente animais reconhecem emoções básicas. E as emoções básicas são as mesmas nos diferentes animais. São 6 na descrição dele. Tem a 5 do divertidamente, que não é coincidência, é consultoria de neurociência. Tem uma sexta que geralmente passa batido, mas agora que tem mais tempo, a sexta é a surpresa. São as 5 do divertidamente: medo, raiva, tristeza, nojo e alegria. Que não é bem alegria, é joy, né? Mas enfim, é prazer, talvez seja melhor, mas enfim. E surpresa. Tem as 6 básicas, e o Darwin também percebeu que tinha uma 7ª. A 7ª é a vergonha. Mas a 7ª, ele percebeu que só acontecia em humano. E ele percebeu que humanos, desde bebês, sentem vergonha e é instintiva, expressa e instintivamente reconhecida. E ele sacou que o blush, o ficar vermelho aqui na bochecha, era uma coisa só de humano, e ele ficou super inculcado com isso, e inclusive isto foi uma das deixas para a terceira obra-prima dele, que é Os Descendentes do Homem, que é um livro sobre a biologia da moral. Maravilhoso, outro dia para outro assunto. Mas enfim, essas emoções básicas que ele percebeu, e aí como comunica, o que a neurociência percebeu é que o jeito que ela comunica é porque um animal percebe o outro, a emoção do outro. O nome disso, empatia. É empatia afetiva. E essa empatia afetiva de conseguir perceber e sentir a emoção do outro, ela tem um papel na sobrevivência. Não só ela tem um papel de sobrevivência porque ela comunica, mas ela também tem um papel de sobrevivência porque, por exemplo, se tem um animal do bando que está em sofrimento, na hora que um outro animal ele consegue perceber que aquele está em sofrimento e consegue, de alguma maneira, acalmar, ele mantém o bando coeso. Pô, eu tenho um paper do de Waal, publicado na Procedure National Academy of Science. Fator de impacto é de 16 ou 17, altíssimo. Ele estuda chimpanzés e aí ele mostra que, assim, a linha de pesquisa do de Waal é consolar. Animais consolando animais, especialmente chimpanzés consolando chimpanzés. E ele mostra que, assim, dentro do bando de chimpanzés, é muito mais provável que alguém que seja parente próximo console parente próximo. Então, uma mãe consola um filho, um irmão consola outro irmão, e esse é a maior chance de consolar. A segunda maior chance de consolar são as fêmeas. As fêmeas consolam mais do que os machos, e muito mais do que os machos. Agora, o indivíduo que mais consola no bando inteiro é o macho alfa. E é curiosíssimo isso, porque o macho, ele passa a consolar quando ele vira alfa.
ele não consolava. A hora que ele vira alfa, ele muda comportamento. E por que ele faz isso, assim? Definitivamente não é porque ele teve aula de bioética. Mas o que acontece é porque na hora que um indivíduo consola o outro e acalma o outro, ele é recompensado com uma emoção boa. Então ele continua fazendo. E quando o macho alfa consola um indivíduo que perdeu uma disputa, então vamos supor, as disputas mais frequentes não é o alfa com o beta. O alfa com o beta é raro eles entrarem em briga, em agressão. Quando acontece, é muito impactante. Mas são eventos raros. O evento frequente é, sei lá, o 7º disputar com o 8º. O 6º disputar com o 5º. Isso é toda hora, é o tempo todo. E tem um negócio, uma agressividade deslocada, que é, sei lá, o 6º e o 5º estão disputando, e aí, de repente, os machos, eles sobem na hierarquia por competição. As fêmeas sobem na hierarquia por cooperação. Interessantíssimo. E tem um fenômeno que acontece em chimpanzé que, então, sei lá, o 6º disputou com o 5º e perdeu, apanhou. Aí ele apanha, ele sai meio chorando, assim. É muito frequente que seja ou algum parente próximo, ou alguma fêmea, ou o alfa vir consolar esse 6º e acalmá-lo. E por que um alfa faz isso? Porque na hora que ele consola o 6º que apanhou, ele mantém a chance do grupo estar lá, a coeso. É importante para a sobrevivência do grupo. Veja, ele não faz isso porque ele tem a intenção de manter o grupo coeso. Mas esse comportamento, sendo premiado com essa emoção de fazer isso faz bem para o grupo, o bem maior, ele persiste e aumenta a chance de sobrevivência da espécie na natureza e ele mantém na natureza. Então, mesmo sem vamos dizer assim, intenção da consequência, a emoção recompensada faz com que esse comportamento se mantenha na natureza. E o que eu acho fenomenal disso é que quando você começa a ver como que esse comportamento de consolar acontece na natureza, isso eu tive o prazer, eu falo com o maior orgulho, isso eu falei lá em Boston, na aula em Harvard. Usei meu inglês bem mais ou menos para falar tudo isso, mas eu falei lá, olha, e com muito orgulho, a gente, aprendendo com os chimpanzés, a gente começou a ensinar como os médicos poderiam fazer imitando os chimpanzés para se tornarem mais humanos. E é exatamente o passo a passo que o Deval descreve em como um mamífero consola um mamífero, como um mamífero faz empatia afetiva. Então ele primeiro se deixa sentir, depois ele controla a sua própria emoção. Tem um outro paper dele com bonobos mostrando isso, e aí depois ele ressoa a emoção. Então a gente pegou isso e comecei a ensinar os R1s a fazerem isso. E quando você faz isso, você faz sintonia emocional, você acalma e depois você informa. Então eu acho que isso é interessante e acho que isso fica para mim muito claro quando a gente entende que essa empatia afetiva, ela acontece em praticamente todos os animais sociais, mas a empatia cognitiva, que é entender o porquê que o outro tá assim e fazer o que eles chamam de target helping. Então você vai lá e interfere no problema. O target helping, a empatia cognitiva, ela só acontece em animais com córtex maior. Curiosidade também, existe uma proporção linear de tamanho do córtex e tamanho do bando. O córtex, ele é totalmente social. Quanto aumenta o bando, aumenta o córtex. Provavelmente porque precisa de mais teoria da mente, precisa de mais habilidade socioemocional para conseguir viver em bando. Mas a empatia cognitiva, que é essa terceira, essa de tentar entender e consertar o problema, eu acho que nós, médicos, a gente vai direto para a empatia cognitiva e fica tentando consertar problema. Tem uma carga enorme de responsabilidade, tem uma carga enorme de conhecimento, e aí vem alguém falando que tá com dor aqui, ou tá com um problema ali, e a gente vai tentar direto consertar o problema. Quando a gente faz isso, a gente aumenta o medo. E aí a gente vai começando a virar nós contra eles. A gente não faz a empatia afetiva, a gente não consola, a gente não acalma, e em vez de a gente consertar o problema, a gente cria um novo problema. Quando eu percebi isso, nas leituras do Deval e depois do Damasio, isso me deu uma clareza, assim. É esse que era o problema que eu estava perseguindo. É por isso que era tão frustrante. E aí veio a ideia da hierarquia da comunicação, da pandemia, e a gente colocou isso em ordem de uma maneira que fosse didática, ensinando para os R1s. Eu queria ilustrar, saindo da floresta para a sala de emergência, que é outra floresta diferente, né? Para exemplificar com um caso real, que foi de uma família que chamou a polícia. Quando eu fui para Fortaleza, eu levei um tempo para desapegar do HC, né? Então eu fiquei um
tempo indo e voltando, e cada vez que eu vinha, eu dava uns plantões muito incríveis. E aí, naquele dia, o problema era, a família chamou a polícia. Por que a família chamou a polícia? Era uma família em que tinha uma mãe com uma neoplasia, se eu não me engano, com algum tipo de emergência oncológica, uma síndrome de Lise, precisando de diálise. Era uma paciente com uma neoplasia recém-diagnosticada muito grave. E aí, quando eu cheguei à situação que estava colocada, a família chamou ontem a polícia porque a mãe estava sofrendo maus tratos. A polícia veio, né? Enfim, não aconteceu nada, obviamente, mas eles queriam sair do Hospital das Clínicas de qualquer forma. Só que aí havia um pequeno problema, porque era uma paciente de alta complexidade, o HC ia referir para onde? E a família não queria nem conversar. Então a gente estava num nível de extrema desconfiança, mas quando eu me propus a conversar com eles, eles não me agrediram, não era uma coisa... eles simplesmente não acreditavam, eles não, o que você vai me falar de diferente? E aí, a primeira questão, antes de qualquer outra coisa, seria restabelecer a confiança. Mas como é que restabelece a confiança numa situação dessa? E aí a demanda era, olha, quero transferir minha mãe. Eu não podia dizer que eu ia conseguir essa transferência, porque eu não ia, porque não existia, mas eu falei, olha, eu vou tentar fazer o que está ao meu alcance. Enquanto isso, eu queria muito saber de vocês o que foi que aconteceu. Porque, olha, acredite, a gente não sai de casa para que as pessoas tenham a experiência que vocês tiveram. Eu sinto muito e eu queria que nenhuma outra pessoa passasse por isso. Ela olhou para mim, o outro filho olhou para mim, desconfiado, mas eles começaram a contar. E aí, quando eles começaram a contar, muitas das histórias de hostilidade vêm de falhas de comunicação que são pequenas coisas. Então, uma das coisas foi, olha, minha irmã veio de outro estado para ver minha mãe e não conseguiu. Lado da equipe, era uma sala de emergência lotada, tinha 13 pessoas, tinha lugar para 8 e não fazia sentido. Mas para aquela pessoa que atravessou um estado, fazia muito sentido. Será que a gente não podia ter aberto uma exceção? E aí essa irmã, quando conseguiu olhar a mãe de longe, desmaiou. E essa era uma família evangélica. E elas viram alguém da equipe da enfermagem falando, uai, não é crente? O Deus de vocês não funciona nesse momento? Enquanto ela me contava isso, ela olhava para mim e ela via, assim, que eu estava ficando vermelha, que eu estava ficando indignada, porque eu sou transparente. E eu consegui ver aquilo acontecendo, porque são coisas que as pessoas falam mesmo. E eu falei, olha, eu sinto muito, eu não sei nem o que dizer para vocês. Vocês têm toda a razão de estarem chateados com a equipe, de não confiarem na gente. Eu queria, e aí assim, acolhe, acolhe, acolhe. Chegou uma hora que a conversa já estava em outro nível. Eu falei, olha, eu entendi que houve uma quebra de confiança com a equipe de emergência, mas a gente vai batalhar por uma vaga de UTI. É outra coisa, é outra condição. Você confia em mim? Você consegue ir comigo? Mas assim, se eu tivesse ido tentar entender o que estava acontecendo sem antes trazer para perto um mínimo de confiança, e a confiança veio com a ressonância da emoção. Quando ela estava indignada, ela viu que eu estava indignada também. E que aquilo ressoou, e que a gente estava no mesmo lugar, a gente estava achando aquilo... Não, mas vamos ver como é que a gente faz. Sua irmã está aqui, eu consigo que ela veja, olha, hoje eu que estou na sala de emergência, e eu prometo para você que tudo que for possível, essa experiência vai ser diferente. Aí chegou a hora do almoço. Aí era a hora do almoço, e assim, estava lotado, a enfermagem não ia conseguir oferecer alimentação. Cheguei para a enfermeira do dia, que não era da noite, que não tinha tido que lidar com a polícia, e falei, Bruna, tudo bem se a filha der a alimentação para a dona Solange? Vamos chamar de Solange? Ah, não, doutora, tudo bem, vai até ajudar, olha isso, a comida vai esfriar. Quando eu chamei essa filha para dar a comida para a mãe, ela começou a chorar. Ela falou, nossa, a médica me chamou para alimentar a minha mãe. Então, eu não fiz nada de diferente, isso não é cognitivo, isso não é ação, a mãe dela não tinha melhorado. Isso é sentimento, isso é acolhimento, isso é emoção. E isso transformou tudo. E foi muito marcante, assim, esse caso. E se a gente se lembra que nada se constrói sem haver essa afinação, primeiro da confiança, depois da emoção, minha vida mudou, assim, de verdade. E quanto mais difícil a situação, mais eu sinto que isso se aplica. Eu acho que esse exemplo fala bem, vocês estão tão apropriados desse artigo que eu vou fazer esse parênteses aqui só para tentar fazer com que as pessoas que nunca olharam para essa figura consigam entender
o desenho do que a gente está falando, o desenho que tem no artigo, né? Então, basicamente, foi desenhado, né, uma linha que abaixo dessa linha, que é a linha mínima de onde começa a se construir um relacionamento, um diálogo, né? Abaixo disso, aqui no artigo está escrito nível tóxico, mas eu já tive a oportunidade de ver o Daniel também chamar de esgoto. Então, eu acho que nesse exemplo, no momento do chamar a polícia, da gritaria, do chamar a polícia, você está nesse lugar, você está no nível tóxico, você está no esgoto. Então, ou você consegue convidar as pessoas e elas conseguem se controlar e a partir daí você volta a ter um diálogo, ou você tem que dar um tempo, né? Você tem que virar as costas e dar um tempo. Não virar as costas e sair correndo, mas dizer assim, olha, neste nível não podemos conversar. Então, o que tem no artigo, o primeiro é uma linha, então, que é chamado, né, de linha de base. Abaixo tem esse nível tóxico, ou esgoto, e acima, então, tem confiança, depois emoções e depois cognição. Então, só resumindo um pouquinho o que o Daniel e a Sabrina têm falado, para a gente conseguir ir, já que é um podcast, né, e a gente não está conseguindo mostrar as imagens para vocês, mas tenho certeza que depois todo mundo vai querer dar uma olhada nisso. É isso, é o nível tóxico, ali não tem conversa, e a partir do nível do diálogo tem confiança, emoções e cognição. E começar pela cognição, fazer o caminho invertido, que normalmente é onde nós nos sentimos mais confortáveis, né? Porque, afinal de contas, com todo esse córtex que a gente tem, o que a gente mais sabe fazer é falar a respeito de cognição, a parte cognitiva da conversa. Então, começar por isso é realmente o que tem de receita para dar errado. Então, só para deixar todo mundo na mesma página. Então, eu acho que esse exemplo falou bem a respeito disso, inclusive, né? Você já pegou o caso para discutir a respeito das emoções e eles não estavam agressivos ou violentos nem nada. Você pôde pedir esse voto de confiança. Agora, talvez no dia anterior, na noite anterior, quando teve essa história do chamar a polícia, não estavam assim os ânimos, né? Pois é, eu acho que essa história fala muito também das proibições, né? A gente fala tanto não, no cuidado paliativo a gente tenta falar sim, mas na medicina a gente fala tanto não e a gente precisava ver se a gente precisa falar tanto não. Então, quando eu fui conversar com a equipe, eu falei, olha, é verdade que ela veio de um outro estado e que a gente não deixou nem ela entrar 5 minutos? Ah, não, doutora, aqui na sala não tem visita à noite. Tá, não tem visita à noite, mas gente, mas não é visita. É uma pessoa que veio de outro estado. É um encontro que pode ser o último. Será, sabe? Ah, não tem tempo para falar com a família, mas não tem tempo de ir no banheiro, de beber uma água, de tomar um café. Por que a gente não fala um pouquinho mais de sim? E às vezes essas pequenas coisas, elas são tão importantes, elas são as coisas que as outras pessoas lembram. São as coisas que constroem essa confiança que é o nível básico sobre o qual tudo o resto é construído. Achei super interessante isso que a Sabrina tá falando, assim. É legal você falar esse tanto não, né, que a gente fala, né? E eu tava lembrando aqui de uma outra coisa que acho que tem a ver com isso, sim. E tem a ver com a angústia que eu sentia, e que acho que muitos sentem, de que às vezes a conversa não é racional, mas para mim, um fenômeno espetacular e pavoroso, né? Chamado dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva basicamente é o seguinte: quando a gente tá sob grande estresse afetivo, que a gente fez ou quer alguma coisa, e isso que a gente fez ou quer, vai contra o que a gente acha que é o melhor, que é o certo, que é o adequado, isso é uma dissonância. E aí tem vários jeitos da gente resolver essa dissonância. O jeito mais fácil é a gente inventar uma desculpa. É a gente criar uma desculpa que ela não tem nenhuma justificativa além da gente convencer a gente mesmo que a gente tá certo. Independente se estivermos mesmo. A gente começa a se enganar. Isso é um fenômeno profundamente humano. Animais não fazem isso, porque animais não têm essa capacidade cognitiva que a gente tem. E quando você coloca esses fenômenos de dissonância cognitiva nos estudos de ressonância funcional, o que é fascinante é que eles, primeiro, eles estão sempre junto com o estresse afetivo. Segundo, eles não têm envolvimento do pré-frontal. A gente cria e inventa desculpa usando uma parte, tá bom, que até é do pré-frontal, chamado ventromedial, mas em termos de neurociência é uma parte do pré-frontal que é considerado do límbico. O ventromedial, que está no nosso pré-frontal, ventromedial, ele ativa rápido e ele basicamente faz com que a gente invente essas desculpas. Elas são completamente nonsense.
mas elas passam um pano quente e resolvem. A gente publicou um estudo legal agora, foi o mestrado da Júlia Drummond, uma enfermeira brilhante. O que ela estudou no mestrado dela, a gente pegou profissionais que trabalham na oncologia, e apresentou alguns cenários para eles de pacientes que recusavam tratamentos. E aí eram cenários com diferenças de tipo de recusa. E aí depois a gente perguntava para esses profissionais o que eles achavam que era importante na tomada de decisão. Resultado: alguns profissionais, eles eram caracterizados, no método está descrito com mais detalhe, como profissionais obstinados. Ou seja, é aquele profissional que ele não aceita a recusa em circunstância alguma. Ele é obstinado. Ele vai até o fim do biológico, independente do que o paciente pense, independente do benefício. Obstinado. 100% dos profissionais obstinados consideravam a autonomia como a questão mais importante. Aí você me fala assim, oi? Como? Não faz o menor sentido. Pois é, isso chama dissonância cognitiva. Não faz sentido. Não é sobre argumentação cognitiva. A pessoa, ela sente uma emoção tão forte de estresse, que assim, ela sente que tem que fazer. E aí ela faz. E depois ela encontra uma justificativa para ela mesma. Ah, não, mas a autonomia é importante. Mas eu estou fazendo isso aqui, mas a autonomia é importante. É incoerente. É dissonante. É dissonância cognitiva. E esse é o tipo de exemplo que mostra que, assim, não adianta argumentar. E já tinha um grande pensador que fala, para quem tem muita certeza, uma massa de argumentos contra só aumenta a certeza. Então, não é sobre argumentos. É sobre afeto. É sobre emoção. Se a pessoa, ela sente que ela precisa estar defendida, ela vai encontrar cada vez uma desculpa mais estroboscópica para aquilo. Então não é sobre argumentação, é sobre emoção. E aí a gente começa a ver e pegar, por exemplo, o caso de hoje de manhã. Tem uma senhora lá na nossa UTI, 85 anos por aí, já com uma síndrome demencial leve para moderada. Aí ela já está acamada, depois de uma fratura de fêmur, faz 2 meses e meio, dependente para todas as ABVDs. E ela fez uma pneumonia, veio entubada na sala, e até um DPOC super avançado, fez uma hipercapnia, provavelmente por A2, foi entubada na sala, veio pra gente, 2 dias, tal, melhorou, estubamos hoje, e a gente foi conversar com a família. E aí eu fui, com a Sabrina, a gente já fez isso incontáveis vezes, aí eu fui com R1 e interno. E aí, perguntando, oi, bom dia, então, como é que vocês estão? Aí a família, ai, doutor, eu tô feliz, ela estubou, ela vai ficar bem, ai, glória a Deus, e não sei o quê. A cara dos R1s, assim, cai o queixo. Eles ficam com o olho espantado. É a sensação de, Deus meu, essa mulher não entendeu nada, a gente tá ferrado, não vai dar certo isso aqui. Esta emoção expressa diante de uma esperança, ela simplesmente acaba com a conversa. Ela vai gerar, para aquela pessoa que está sentindo uma esperança de ver a mãe que foi estubada naquele momento e ver o médico desesperado, ela vai gerar uma dissonância cognitiva imensa. Ela vai dobrar a esperança dela para convencer o médico que não tem esperança. A conversa vai dar tudo errado. Médicos, geralmente, sentem medo diante de esperança. Só que esperança é uma emoção humana. É uma emoção profundamente humana. É um sentimento, na verdade. Emoção é corpórea. Sentimento já tem cognição envolvida. Esperança é um sentimento profundamente humano. Eu gosto de lembrar para os nossos colegas que, assim, capítulos sombrios da humanidade. Campo de concentração nazista. Campo de concentração nazista, sombrio, horroroso. Nadir não foi capaz de tirar a esperança de humanos. Nem no Nadir foi capaz de tirar a esperança de um humano. Então, assim, nossa espécie é muito resiliente. É muito forte o poder de adaptação. É muito forte o poder da esperança. Então, assim, não adianta ter medo da esperança. A esperança é humana. E é uma reação ao medo. Quem tem esperança é porque entendeu que tá tudo ruim. Entendeu que tá grave. E a esperança é uma reação a isso. Ela é a ambivalência do luto, tá tudo bem. Quando a gente entende isso e a gente só conecta, e aí enquanto os R1 e a interna estavam desesperadas, eu virei pra ela e falei assim, a gente também tá super feliz que estubou. E é óbvio, eu adoro estubar as pessoas. Eu gosto mais ainda de dar alta. Quando eu fiz isso,
conversa tava ganha. Tava tudo certo. Ela não tá contra a gente, ela tá a nosso favor. A gente tá junto, buscando o melhor pro paciente, falando a verdade. É isso, e assim, é tão impressionante. Eu já ouvi de uma paciente que, ó, o grau da esperança. O marido tinha provavelmente uma esclerose lateral amiotrófica, entrando em insuficiência respiratória, um caso HC ainda, não sei se você lembra dele. E ele queria ir de alta para fazer algum ritual religioso e o paciente na iminência de uma falência respiratória. E assim, peguei o caso meio no final e fui eu que fiz a liberação dele, enfim, saída do hospital contra recomendação médica, mas sem birra, né? Era a escolha dele, a gente estava respeitando, a gente deixou até um documento para ele ter mais fácil acesso ao hospital, caso ele piorasse, quisesse voltar. E aí, quando eu entreguei essa documentação, eu falei, olha, eu torço muito para que tudo dê certo, eu ficaria muito feliz se desse tudo certo. Ela olhou para mim e falou, doutora, a senhora foi a primeira pessoa que me falou alguma coisa boa desde que eu entrei nesse hospital. Desde que eu entrei nesse hospital, só me falam que o meu marido vai morrer. E eu tô falando que o marido dela vai ficar bom? Não, eu tô falando que eu gostaria mesmo. Eu não teria nenhum problema se ele fosse lá no tal lugar, recebesse o passe e acontecesse o milagre. Eu ia ficar realmente muito feliz. Não tô dizendo que vai acontecer, mas tô dizendo que eu respeito, sabe? Era Saramago que falava que o processo de convencimento é uma tentativa de colonização do outro, é um desrespeito ao outro. Eu não tô sendo cúmplice. Eu expliquei quais são as consequências, mas eu tô dizendo, dentro dessa circunstância, eu desejo o melhor para vocês. E eu tô aqui para que vocês tenham os melhores recursos possíveis caso dê errado, e tá tudo bem. E assim, e todo mundo se sente muito melhor numa situação dessa do que numa situação que sai todo mundo brigado, o médico deita no chão e começa a bater os braços e as pernas como se fosse uma criança de 4 anos, sabe? Gente, é tão bom respeitar as pessoas. É difícil, lógico que é difícil respeitar o que é diferente do que você gostaria, do que você acha que... Mas eu acho que é um grande passo na maturidade como profissional quando a gente começa a conseguir fazer isso. Eu tenho falado, né, algumas vezes que me preocupa um pouco a obstinação por fazer com que as pessoas não apenas compreendam, mas repitam. Eu sei que o meu pai vai morrer. Escreva no quadro 1000 vezes para ver se você se convence. Eu acho que, primeiro, que nós paliativistas não estamos acompanhando as pessoas para limitar medidas invasivas. Não é esse o nosso papel, né? Assim, precisa ficar muito claro isso, apesar de muitos lugares nos chamarem especificamente para que a gente faça isso, e se a gente não faz, tem uma frustração generalizada de que a gente não fez. Mas eu acho que também tem uma frustração dentro da gente de não conseguir fazer, muitas vezes, aquilo que eu, para mim, consideraria que deveria ter sido feito. Então, essa coisa da separação que você fala, né, Daniel? Ouve a emoção do outro e controla a sua. Mas você precisa reconhecer que ela é sua. Todas as coisas nós precisamos reconhecer que são nossas, inclusive os nossos valores. Porque senão a gente vira um obstinado pelo outro lado, né? A gente vira um paternalista paliativo, em que você acha que você sabe o que é melhor para aquela família, para aquele paciente, e fica trabalhando para que esse melhor seja atingido. Esquece de tentar entender o que é melhor realmente para aquela pessoa, né? Dentro dos valores dela, dentro daquilo que é importante para ela. Então, para mim, essa anatomia da comunicação, ela ressoou uma coisa que eu acho que, se você prestar atenção na sua prática, assim como vocês, né, prestaram atenção na prática de vocês e conseguiram descrever isso, que vocês primeiro fizeram e depois descreveram, né, e não descreveram e depois fizeram, eu acho que se você presta atenção no seu dia a dia, se você tem uma atitude menos arrogante, mais humilde, já tem certos anos de prática para saber que você não está ali para contar o que é bom para aquela pessoa, você se reconhece nessa descrição da anatomia da comunicação. E é isso que é legal, sabe? Porque você se sente validado e, ao mesmo tempo, você encontra ali elementos e exemplos e formas de aplicação que ampliam o seu repertório, aumentam a sua caixinha de ferramentas, né? Para que você faça cada vez melhor. Então, eu realmente acho que esse episódio, né, do Pali Papers, ele fugiu um pouco da sua estrutura clássica,
de, no final do episódio, falar da ciência prática, porque ele é inteiro da ciência prática, ele é a própria observação da prática transformada em ciência e retornando para quem pratica de uma forma mais estruturada, o que é lindíssimo, né? Eu acho que realmente vocês foram muito felizes nessa elaboração desse artigo. Quando a gente consegue fazer isso, que você está comentando, Cló, acho que quando a gente consegue perceber o que é nosso, o que é do outro, quando a gente consegue perceber a nossa emoção e controlar a nossa emoção para conseguir conectar com a do outro, eu acho que não só a gente fica muito mais efetivo. Então, por exemplo, essa conversa que eu comentei hoje, nessa senhora, 85 anos de POCD mês, essa conversa foi lisa. Sabe aquele catéter que não pinga nem sangue no lençol? Catéter liso. Então, começa bem e aí o negócio vai andando. Aí você segue o procedimento e chega. Depois você vai para a parte cognitiva, onde estamos, prognóstico, valores, objetivo de cuidado, planejamento de cuidado, alinhadíssimo, planejamento de cuidado bom. Então vamos cuidar medida clínica, não invasiva, em caso de pior a gente foca em controle de sintomas, prevenção para morte natural. A conduta para isso é não EOT, não RCP, não diárias. Foi tudo falado, foi tudo claro, foi tudo alinhado. A família deu um abraço, agradeceu um monte e voltou para ficar paciente. Mas acho que entender que isso, quando a gente consegue fazer essa empatia afetiva, a gente fica mais eficaz e a gente acolhe melhor. Eu acho que isso tem uma enorme repercussão em saúde mental. Porque a gente é recompensado que nem os animais sociais. Quando a gente consegue acalmar alguém, a gente é recompensado com uma emoção boa. E eu acho que essa emoção boa, na minha opinião, foi o que fez qualquer um de nós virar pessoa de saúde. É essa emoção de cuidar do outro e se sentir bem de ter ajudado o outro. Essa empatia afetiva, quando a gente consegue consolar, quando a gente consegue acalmar. Eu acho que isso alimenta, isso conecta com o propósito. E quando a gente consegue ter essa emoção e a eficácia, eu acho que isso protege a saúde mental. E o mais legal de tudo que eu vejo é que aí cada um pode ser do seu jeito. Porque o jeito de ressoar, ele é único. Assim, a técnica, a ressonância afetiva é a mesma. Mas tem gente que é mais, vamos dizer assim, expansivo. Tem gente que faz piada. Tem gente que não faz piada. Tem gente que é mais introvertido. Mas independente do jeito que a pessoa é, ela consegue ressoar, mas de maneira genuína, ela consegue ser afetiva, acolher e ser eficaz. Ela é premiada com aquela emoção boa e ela pode se expressar do jeito dela. Então, assim, pra mim isso é fascinante, assim, eu fico super... toda vez eu fico emocionado de ver as pessoas encontrando o seu jeito de ressoar. Não adianta copiar eu, a Sabrina ou a Cláudia. Tem que fazer do jeito da pessoa. Mas é a técnica é aquela. Muito bem, eu acho que ficou muito clara a mensagem desse artigo, né? Resta o convite para que ele seja lido. Junto com o lançamento deste episódio do Pali Papers, vamos ter também nas nossas redes sociais, no pali.papers, no Instagram, um resumo mais detalhado do que está publicado. E eu tenho certeza que todo mundo que se der ao trabalho de lê-lo vai ter um acréscimo importante para a sua prática do dia a dia. A gente está chegando ao final desse episódio. Eu queria passar para a Sabrina e depois para o Daniel para fazer seu fechamento e depois me despedir de vocês também. Eu acho que esse artigo, de várias formas, ele é um marco. E ele estrutura muitas coisas que a gente até de uma certa forma sabia, mas talvez ainda não tivesse organizado. Então, o meu conselho para vocês é tão básico. Olha, vínculo, emoção, cognição. Se a sua reunião já está começando errada, olha para o vínculo. Por que esse vínculo não está acontecendo? Ele é possível? Como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue vincular? E aí o Daniel tem o jeito dele, eu tenho o meu, mas vamos começar desse pressuposto. Sem vínculo não vai dar para ir para frente. Novamente com a emoção e a cognição, que é aquilo que a gente pensa tanto, tem que estar depois. E às vezes um plano inteiro se constrói sem a gente ter que interferir quase nada. Eu tive uma reunião parecida com a do Daniel, que era também um paciente muito grave, com várias coisas, em que a família trouxe várias insatisfações de outro serviço,
E dava para ver na cara do residente, era R3, o residente agoniado, tipo, ai, não tá chegando no ponto, não vai chegar, não vai chegar. E aí, com a escuta apenas, a família terminou e falou, bom, doutor, e agora? Porque eu tô vendo que ela não tá bem. Então, às vezes, você não precisa falar para chegar no ponto. E eu acho que essa dança, né? Eu acho que esse acolher e conciliar a nossa agenda com a agenda que o outro traz e fazer uma coisa que faça sentido para todo mundo é uma coisa de aprendizado, que ninguém vai aprender de um dia para o outro, não é toda vez que vai funcionar, mas que esses passinhos, primeiro o vínculo, depois a emoção e só depois a cognição, eu acho que é uma coisa universal. Se vocês quiserem entender mais sobre isso, coloquem Anatomia da Comunicação no YouTube. Vocês vão achar o Daniel na aula da Unifesp, na Educação dos Cuidados Críticos do HC, em vários e vários canais. Ouçam, vale a pena. É uma complementação a isso. E eu só posso dizer que eu sou muito feliz de fazer parte dessa história. E eu acho realmente que, no mundo que a gente vive de tantos conflitos, uma comunicação empática é um instrumento de transformação de tudo. Então eu acredito muito nesse trabalho, ele é muito importante, ele é uma das prioridades do meu ativismo, do meu dia a dia, e eu espero que vocês se apaixonem por esse tema tanto quanto eu me apaixonei. Difícil falar depois de Sabrina. Estou evidentemente apaixonada por esse assunto. Uma das coisas que eu gosto muito de estudar os nossos primos, chimpanzés, bonobos, babuínos, é que, embora eles sejam evidentemente diferentes da gente, especialmente com chimpanzé e bonobo, a gente compartilha 98% do DNA. É muita coisa. Lógico que esses 2% fazem diferença. Óbvio que faz diferença. Mas tem muito mais em comum do que as pessoas gostam e aceitam admitir. E esses instintos, eles são em comum. A grande diferença desses 2% de DNA que tem, uma das grandes diferenças, é que, embora a gente tenha esse instinto, a gente, humano, consegue fazer diferente. Mas o conseguir fazer diferente, ele só se realiza quando a gente reconhece que esse instinto existe. E aí a gente pode fazer diferente. Então, reconhecer esses instintos, reconhecer essas emoções, elas são, na minha opinião, a grande sacada para a gente conseguir ter esses valores mais humanísticos. Porque senão a gente vai ficando só na agressividade, nesse instinto, que torna a gente extremamente violento. Então, eu acho que é bonito e libertador estudar os nossos primos para a gente conseguir ser mais humano. Muito bem. Estamos encerrando, então, esse 4º episódio, esse presente do Natal de 2024 para todo mundo. Estou muito feliz de ter recebido aqui a Sabrina e o Daniel. E, por favor, se você gostou, nos avalie. Se você não gostou, nos dê o feedback. Nos siga nas redes sociais, pali.papers no Instagram. E agora também, a semana que não sai o podcast, nós vamos ter uma transmissão ao vivo. Vamos começar com essa prática das lives no YouTube. Então, na semana que vem, pode nos acompanhar que vai ter uma nova live de um novo artigo e sempre buscando aproximar a ciência da prática em cuidados paliativos. Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube.